O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresenta uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa entrevistada de hoje é Ana Maria Tourinho, uma artista das palavras que transformou sua paixão pela literatura em uma ponte entre culturas e gerações. De Belém do Pará para o mundo, Ana Maria construiu uma trajetória singular como escritora, fotógrafa e poetisa. Suas obras transitam com maestria entre universos, das páginas sensíveis de Pérolas e Pimentas e Desfolhando Aldravias, até o encantamento das histórias infantis que conquistaram o prestigioso Prêmio Jabuti em 2022 e 2023 com Aninha, a menina que vendia alface, e Cadê Fadi? Tô aqui, e Marmelo, o sapo martelo. Mas Ana Maria é muito mais que uma premiada autora. Como vice-presidente mundial da Rede Sem Fronteiras e diretora cultural da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, ela dedica sua vida a tecer redes literárias que conectam continentes. Membro de academias e associações no Brasil, Portugal e Itália, recebeu em Lisboa, em 2022, o título Magnífica Sem Fronteiras, um reconhecimento que traduz perfeitamente sua essência. Uma intelectual sem limites, que usa a arte como instrumento de transformação. Hoje, vamos conhecer as histórias por trás das histórias, os sonhos que alimentam sua criação e a visão de mundo de quem escolheu as palavras como forma de existir. Agora pegue um café e se delicie com esta entrevista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Uma Só Voz. Muito obrigada, Sabrina. Eu sou Ana Maria Tourinho. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou branca, estatura média, uso um óculos com aro de tartaruga, tenho cabelo loiro e não estou como a Sabrina de colar, também estou toda embrulhada, porque estou na serra e hoje a temperatura aqui está bem friozinha. E então meu colar hoje é uma echarpe vermelha para combinar com o vermelho dela. Estamos na paleta da Feira do Livro de Frankfurt, em homenagem à bandeira Alemanha. Parece até que combinamos, mas não tem nada combinado, só coincidências. E então eu gostaria de dizer a vocês que eu começo a minha vida literária em 2016. Na verdade, eu comecei no ano seguinte, que é 2016, como que aconteceu a literatura na minha vida. Eu vou falar um pouquinho do que eu fazia antes, para vocês entenderem um pouco. Eu cursei farmácia e bioquímica, e desde o segundo ano da faculdade eu fui convidada, como já fazia pesquisa no Museu Geld, fazia entomologia, fui convidada por um médico pediatra, o mais famoso da minha cidade, Dr. Manuel Aires, a vir para a genética. E eu fui para a genética no segundo ano da minha faculdade, e na genética eu fiquei até me aposentar. Então, eu fui para Porto Alegre, fiz meu aperfeiçoamento em genética com o Dr. Francisco Mauro Salzano, depois eu fui para São Paulo, fui professora da Universidade Federal do Pará, era responsável por 3 cadeiras, participamos da reforma universitária, da implantação da universidade, porque antes nós trabalhávamos em prédios diferentes até que o campus foi inaugurado e nós tivemos o privilégio de fazer parte de toda essa mudança que ocorreu no ensino de Belém do Pará. Bom, meu marido é médico e quando ele termina a residência, o curso, aliás, antes de terminar, no 5º ano houve um convênio entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Pará, e ele já veio para o Rio cursar o último ano de medicina. Nós tínhamos 10 meses de casados, e para mim foi horrível,
E eu digo, meu Deus, eu tenho que ir, mas eu tinha um compromisso de fazer meu mestrado com Oswaldo Frota Pessoa na Universidade de São Paulo. Então, eu em São Paulo, ele no Rio de Janeiro, foi assim um tempo muito interessante, até que eu acabei tudo em São Paulo e vim para o Rio de Janeiro, e era muito jovem, não tinha nenhuma experiência de vida, larguei a Universidade Federal do Pará para lá e fiquei aqui. E fui para o grupo da genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiquei lá um tempo e começo a procurar emprego aqui. E fui convidada a implantar um serviço de aconselhamento genético no Hospital dos Servidores do Estado. E assim começa a minha vida de trabalho no Rio de Janeiro. Implantei e depois um outro hospital, o diretor de um outro hospital, disse: não, você precisa ir para o meu hospital, eu quero muito esse serviço lá, eu deixo os servidores e vou para o Hospital Carmela Dutra, aonde trabalhei fazendo aconselhamento genético até me aposentar. Eu e meu marido, apesar de termos 51 anos de casados, em véspera de 52, nós não temos filhos. Eu fiz 2 tubárias e nós não tivemos filhos. E nem quisemos adotar ninguém. E achávamos que se nós não tivemos é porque não éramos para ter. E então eu acompanhava todas as programações dele. Ele é uma pessoa que tem uma projeção muito grande no Rio de Janeiro. Ele faz radiologia, ele chama-se Euderson Kang Tourinho, é um nome dentro da medicina do Rio de Janeiro, muito convidado para fazer palestras, conferências, dar aulas e cursos fora, e eu o acompanhava sempre. Num desses eventos que eu estava acompanhando, eu sempre gostei muito de arte. Minha mãe pintava e eu vivia nesse meio de arte, de pintura, de música. Estudei acordeon, fui aluna da Academia Alencar Terra. Bom, é uma história longa, hein, Sabrina? E numa dessas, num programa em Teresina, um local que nós íamos com frequência por conta dos alunos que ele tinha lá, e que eu conhecia através de um marido de uma das alunas, da Mônica Tapeti, eu conhecia com o marido da Mônica, que era um historiador de Teresina, que infelizmente nos deixou muito cedo, eu conhecia uma grande parte dos artistas de Teresina. Aí eu digo, poxa, eu podia mostrar isso para as mulheres que vêm acompanhando os maridos. Falei com o organizador do evento e ele nos conseguiu uma condução para que nós executássemos esse nosso desejo. E entre as mulheres estava Jussara Valverde. E a programação do Congresso da Jussara era só de tarde. E então ela nos acompanhava nessas visitas. Uma das vezes ela não desce. E eu digo, meu Deus, cadê a Jussara? Só falta a Jussara, deixa eu ligar para o apartamento para saber o que está acontecendo. E ela me responde, eu não posso ir porque eu estou esperando um trabalho que vai chegar do Rio, que eu tenho que executar e mandar de volta, se der, ainda hoje mesmo. Aí eu disse, olha, eu não sei o que você está esperando, mas se você achar que eu posso te ajudar, venha que eu te ajudo. E ela respondeu, eu acho que pode. Desceu e lá fomos, nossas programações eram sempre pela manhã, passamos a manhã inteira visitando ateliê, artistas plásticos, pintores, escultores, conhecendo as histórias deles, que eles mesmos relatavam. E quando chegamos de volta, ela passa na recepção, entregam um pacote enorme para ela, e ela disse, vamos trabalhar. Eu subo com ela para o apartamento dela, e ela diz para mim, abre isso aí, esse pacote. Quando eu abro, eu digo, meu Deus, não é possível. Aí ela disse, o que é que não é possível?
Veja, o que era aquele pacote? Aquele pacote eram uns trabalhos que elas iam fazer, uma exposição que continham poemas. Era dela e da Lídia Simonato. Aí eu olhei aquilo e disse, meu Deus, que coisa! Eu adoro fotografia. O meu sonho era escrever um livro com as minhas... Eu vou mostrar as minhas fotos em um livro, escrever uma coisa bonita do lado. Ela disse para mim, por que não faz? Aí eu disse, menina, eu só sei genética, eu não sei nada de literatura. Ela disse, você quer aprender? Eu disse, eu acho que seria interessante. E aí ela me leva para o grupo Visita aos Vultos Culturais. Então, era um projeto que nós tínhamos que estudar sobre aquele vulto visitado naquele dia, e lá nós mostrávamos líamos sobre ele bastante, não é? E separávamos aquelas coisas que nós achávamos interessantes e que mostrávamos no evento. Minha primeira ida, se eu não estou enganada, foi 26 de junho ou julho. Eu tenho a data certa, porque ganhei um livro de Zara Paim, que na dedicatória ela datou, então por isso eu sei. E foi no Otto Lara Rezende, ao lado ali do Jardim Botânico. Pois bem, acabou, era aquela quantidade de mulheres escritoras, toda aquela efervescência cultural ali, mas acabava, todo mundo sumia, plaft, acabou. E, de repente, uma família que estava desde o início ali, um casal, 2 crianças e uma senhora, permaneciam ali, porque aquilo ali era um piquenique. Na verdade, era um piquenique cultural. Tenho saudade desse programa. E o casal, com mais as crianças e a senhora, pegavam as sobras, colocavam as coisas no lixo, arrumavam nas cestas de piquenique as coisas que tinham que levar de volta e tal, e eu me sento, aquela pracinha tem umas mesas de concreto, e eu sento numa próximo da rua, porque o Euderson já estava vindo me buscar. E, de repente, aquela família passa por mim, ela olha para mim, põe a mão na cintura e diz, o que você está fazendo aqui, Ana Maria? Por que você ainda não foi embora? Aí eu disse, eu estou esperando meu marido. Mas ele já está chegando. Aí ela olha para a senhora e diz, mamãe, pode sentar aqui que eu não vou deixar a Ana Maria sozinha. Era de Andréia, Fábio, Marita e os 2 sobrinhos. Então, veja, nesse momento eu me senti abraçadíssima. Eu me senti acolhida. Eu digo, gente, mas emocionada até, né? E daí nasce a minha amizade com o de André. E começa a nascer o meu interesse pela literatura. E eu começo a perceber também que eu precisava de ajuda, que eu sozinha não iria a lugar nenhum. Então, conversa com um, conversa com outro, lá vou eu para a oficina literária do Marcos Vinícius Quiroga. Então, fui, e começa o meu aprendizado, e eu começo a me dedicar mais. Bom, antes disso, eu escrevia muito no Facebook, mensagens de bom dia, mensagens de alguma coisa interessante que eu tinha visto. E uma amiga minha, chamada Margarida Vieira, ela falou uma vez para mim, ô, Ana, você guarda isso que você escreve? Porque você escreve tão bonito. Eu disse, Margarida, eu não guardo nada, fica tudo lá no Face. Passaram uns dias, ela chega com um caderno de presente para mim e me diz, por favor, agora você escreve aqui também nesse caderno antes de você botar no Face. Esse caderno foi importantíssimo. Quando eu fui fazer o meu primeiro livro, eu fui consultar algumas coisas nesse caderno. Bom, então eu começo também a ir assistir
as programações que aconteciam em algumas academias. Eu fui para a UB, me encantei com a UB, e daí começa a minha saga para entrar verdadeiramente no grupo. Então, a UB precisava que você tivesse livro solo. Eu não tinha nada. Eu só tinha, naquele momento, uma vontade muito grande de saber um pouco mais de literatura e poder usar, de algum modo, esse aprendizado. Pois bem. E Márcia Barroca termina a gestão de Jussara Valverde, entra Márcia Barroca. E eu começo a consultar o meu caderno e começo a escrever alguns poemas, achando que estava tudo muito bem, tudo ótimo e tal. Um dia, conversando, não lembro com quem, acho até que com ela própria, com a Márcia Barroca, e a Ângela também me entusiasmava muito. Ana, vamos escrever, escreve mais e tal. Você está lendo o quê? Leia isso, leia aquilo. Bom, você tá... Aí eu disse, Márcia. Aí ela disse, olha, pega o que você tem e vai para casa, que eu vou ver com você e nós vamos discutir. E aí, então, eu aprendi muito com a Márcia Barroca, porque eu escrevia alguma coisa, eu ia para lá e a gente sentava numa mesa redonda que ela tinha, na sala de jantar dela, e eu levava tudo impresso, um para mim, outro para ela, e a gente discutia, e aí eu começo a visibilizar o fazer literário de outro modo. E vejo cada vez com mais frequência que você realmente precisa se preparar. Você precisa ler bastante, você precisa discutir sobre as suas leituras, você precisa frequentar uma boa oficina literária, você precisa fazer os seus exercícios para que possa discutir com o professor, e é assim que eu caminho até hoje. Eu tenho amizade ainda com todas, ainda, e pretendo ter até o final da minha vida, com todas essas pessoas. Cada vez esse círculo aumenta mais. Você vê, nós nos encontramos numa exposição de fotografias do meu marido, do Elderson. Foi quando nós nos conhecemos, não é? E depois você também já se envolveu com os projetos da Rede Sem Fronteiras e já participa dos nossos projetos, e agora mesmo nós vamos estar juntas novamente no lançamento de um dos nossos projetos, que é o Mulheres Extraordinárias, e estou eu aqui sendo entrevistada por você. Então, veja, a vida é isso, não é? A vida é uma sequência de coisas que vão acontecendo e que você precisa saber aproveitá-las da melhor maneira possível. Eu acho engraçado que é impressionante como, aparentemente, a gente acha que até as coisas acontecem de forma ocasional. Mas eu vejo quanto esses graus de separação parecem já estar escritos, sem querer ser redundante na nossa conversa, como se esses encontros já estivessem realmente predestinados. É impressionante, eu volto a falar sempre da de Andréia, como realmente ela consegue unir pessoas e como esse lema do Juntos Somos Mais Fortes é tão bem aplicado por ela o tempo todo, porque não é só uma fala, ela realmente abraça, acolhe, fortalece pessoas, e E isso não sempre só foi através do assim. trabalho, né? Ela faz isso até por ela mesma. Ela tem, isso é dela, né? Independente do trabalho, é algo que ela traz para a Rede Sem Fronteiras, mas a gente vê que ela é uma pessoa que une pessoas. Com Agora, achei certeza. legal que você citou várias pessoas realmente incríveis que estão sempre se reunindo e se reencontrando e encontrando. E você até já escreveu com o Jussara Valverde também, né? Já dividiu livros. Então, assim, além de estarem fazendo encontros,
encontros em instituições de grande renome, vocês também vão dividindo experiências que vão se perdurando pela vida. E você citou Márcia Barroco, uma pessoa que eu também já entrevistei, também em parceria com a Rede Sem Fronteiras, só que em outra feira, em Lisboa, está aqui na nossa playlist, e que eu fui descobrir, para aí eu falo dos 6 graus de separação, como a gente está sempre se encontrando e reencontrando no mundo, que ela é mãe de uma pessoa que estudou comigo a vida toda ali, fez uma grande parte da minha vida no colégio. Então, a gente está sempre vivendo e revivendo, e é muito legal ver que numa exposição de fotografia, que é um interesse seu e que já era, né, do Dr. Elderson, você, como médica, como Jussara médica, como outras médicas, tiveram um encontro com a Sara de Humanas, que é a literatura, e várias pessoas começaram a mostrar para você que são pessoas, seus sentimentos, suas sensações, suas ideias, que unem esses mundos, independente daquilo que as pessoas falam, mas medicina, exatas, humanas, letras. Não, as pessoas elas conseguem externar e se manifestar e transbordar através da arte, e como você falou, que da música, do acordeão, isso seria incrível se você tocasse para a gente em algum momento. A gente tem que marcar uma só para você tocar. E daí surgiram outras artes. Agora eu canto, não toco, eu canto. Maravilha! Olha, eu vou pedir para você cantar, hein? Não vou acabar pedindo para você cantar antes da entrevista terminar. Cantar eu canto, agora tocar eu não toco mais. Eu, quando comecei na música, mamãe me matriculou numa aula particular de piano. E eu sou mignon, então minha mão é pequenina, não dava uma sétima. E a professora pegava um copo e colocava entre meus dedos. Aquilo era um sofrimento. E eu dizia para a mamãe, mamãe, não dá, eu sofro muito, a professora é muito mal, eu digo que está doendo, ela continua empurrando aquele copo. Aí, passado, ela percebeu que realmente era muito ruim para mim, ela me disse, tá bom, então eu vou te botar na academia do professor Alencar Terra, você vai estudar acordeon. Eu fui, aquele troço é muito pesado, mas eu tive, assim, uma época de acordeon muito significativa na minha vida. Na minha cidade, você tem muitas festas juninas, assim, na rua, e eu é que acompanhava ao acordeon a dança da quadrilha. Eles cortavam um tambor no meio, um tambor de madeira grande, não é? E cortavam o meio, ficava aquele tachão grande, eu subia ali e ali eu executava as músicas para a quadrilha dançar. Então era muito legal. Depois eu precisava dinheiro foi uma coisa que eu sempre, desde que meu pai perdeu tudo que tinha, eu sempre percebi que o dinheiro era uma coisa importante na vida. E eu precisava de dinheiro. Então, eu passei a dar aula de acordeon na minha casa. Tive alguns namorados até em função da aula, porque eles já estavam querendo namorar e vinham fazer a aula comigo para poder me paquerar, gente. Que loucura! Então, o acordeon teve a sua fase importante na minha vida. Aí, depois, eu sou um cara que tem aptidão para qualquer instrumento que você der a ele. Ele só precisa de um tempo para dominar aquele instrumento. E óbvio que ele tocava muito bem violão e tal. E nós tínhamos um grupo em Cabo Frio, onde nós tínhamos, na época, casa de final de semana, nós tínhamos um grupo de músicos maravilhosos. E ele tocava e eu cantava, e ele brigava comigo. Eu estou tocando em sol, você está cantando em dó, você está desafinando demais. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu faço isso para agradar e aí estou só desafinando. Aí pensei, eu vou procurar uma professora de canto e vou preparar um show para festejar os 50 anos dele. E daí eu achei a Cris Delano e me matriculei e fazia aula escondida dele. O show seria surpresa. Bom, então fui estudar com a Cris Delano. Faltavam acho que uns 2 anos para os 50 anos dele.
e preparamos o show inteiro. Treinei todas as músicas bem treinadas que eu iria apresentar no show. A minha ideia era receber, neste ano, o aniversário dele caía num sábado. Então eu digo, bom, eu vou fazer a festa sexta. Quando faltar uns 10, 15 minutos para meia-noite, eu saio, vou sumir, vou me travestir, troco a minha roupa, vou me travestir de cantora da noite e venho revelar um segredo, porque era segredo para ele. Mas aí, quando eu falei para ele da minha ideia da festa, vamos organizar sua festa, não, não, eu não quero festa. Não quero, Ana Maria, eu não quero. Eu fiz tudo para ele querer. Não, Ana Maria, eu não quero. E ele tinha as razões que eu acatei para ele não querer. E eu disse: bom, então olha só, vamos viajar, porque eu já estou cansada de você não querer festa e de repente eu ter que rapidamente, numa semana, fazer uma festa para você. Tá bom, aí viajamos, eu não contei nada para ele. Um belo dia chuvoso, como o de hoje, o telefone toca, eu atendo, era a Cris me convidando para fazer parte do lançamento de um livro que ela fez, que eu fiz revisão, chamado revisão, não, não revisão, revisão de assuntos, ajudei a arrumar o livro, e, e ela me chama para cantar no lançamento desse livro. Ele do meu lado. Aí eu digo, eu vou. Pode deixar, Cris, eu canto, canto, canto sim. E ele, daquela maneira dele de ser, ele é descendente de chinês, então é uma pessoa extremamente horizontal. Quando eu desliguei o telefone, ele virou para mim e disse: veja bem o que você vai fazer. Aí eu virei para ele e disse: Euderson, não se preocupe. O lançamento vai ser numa quarta-feira. Nessa época, ele era do CREMERGE, fazia parte da diretoria lá. É quarta-feira, é o dia da reunião no CREMERGE, não vai ninguém ser o Euderson. Pode ficar tranquilo, você não vai passar vergonha. Aí ele disse: sei, eu não sei não. Eu acho melhor você repensar isso. Aí eu abri para ele. Aí ele disse: agora eu quero festa. Eu digo: não. É sempre Agora assim, não. né? Não quero, não quero. Aí daqui a pouco tem que correr com tudo para poder fazer. E daí passou o tempo. Eu, quando entrei para a literatura, acabei relaxando nas minhas aulas de canto. Eu assisti a Cris e o Menescal, que é um grande amigo, no sábado passado, um show maravilhoso, festejando os 88 anos do Menescal, e falei para ela: Cris, eu quero voltar. Porque sabe o que acontece, Sabrina? Eu trabalhei na genética só com coisas que não eram boas. Eu trabalhava com malformações congênitas. Então, o canto, quando eu descobri que naquele meio do pessoal que cantava não tinha doença, eu achei uma coisa fantástica. Era só música, era só coisa gostosa, não tinha aquele monte de patologia, aquelas coisas que eu convivia quase que diariamente, não é? Então, para mim, foi uma coisa muito boa. E eu gosto de cantar, adoro o repertório antigo, e de vez em quando, e ele, com a facilidade da harmônica de boca, ele está sempre com ela no bolso. Então, algumas ocasiões, alguém fala: ei, trouxe a gaita e tal, Ana Maria, canta! E lá vou eu e digo: olha, meu repertório é uma música só, eu vou cantar só essa mesmo. Então aproveita e canta para gente. Canto, não tem problema. Eu chamo até ele para ver se ele não quer acompanhar com a harmônica. Mas nós já saímos da literatura, já fomos para a música. Porque você acha que você falou um pouquinho da parte até da genética, né, da sua atuação. Você acha que essa atuação na medicina que te deixou sensível também mais às pessoas, às almas humanas, isso fez uma diferença na sua sensibilidade às artes, tanto na música quanto na escrita, estar sensível à vida, à as pessoas de uma maneira geral, com suas sensações, com seus sentimentos, ter esse olhar para o próximo, isso te deixou mais sensível também para poder transbordar na escrita? Isso Olha, facilitou Sabrina, esse veja, caminho, por exemplo, nas artes? eu acho que a minha vida inteira me levou
para desenvolver cada vez mais essa minha sensibilidade. Por que que eu te digo isso? Eu fui filha única. Então, como filha única, eu sempre queria estar com mais pessoas da minha idade, não é? E isso você tem que desenvolver um sentimento que seja bom para toda aquela turma, para que você seja aceita e se integre nesse grupo. Pois bem, quando eu tinha, e eu era como filha única, eu fui a única também dada aos meus avós no batismo, eu fui a filhada deles, a única das netas, e eu era assim muito mimada, mimadíssima. Eu tinha a obrigação de fazer cachos todas as tardes para esperar meu pai chegar. Eu estudava num colégio semi-interno, suíço brasileiro, que era um dos melhores colégios de Belém do Pará. Mas, quando eu chegava, eu tinha que me aparamentar inteira. E tinha umas coisas que eu não gostava, eu tinha horror daqueles vestidos de organdi que picava a gente, não é? E laço atrás, meia curta, nada disso eu gostava. Mas eu tinha que colocar aquilo porque minha mãe achava que criança tinha que usar aquelas coisas. E naquela época as crianças não tinham a voz que tem hoje, não é? Então, essa. Bom, quando eu tinha 6 anos, a indústria do meu pai foi a leilão. E nós ficamos sem ter até onde morar. E meus avós tiveram 5 filhos. 2 mulheres primeiras, um homem no meio e 2 mulheres no final. Minha mãe foi a mais velha. Então, a minha mãe, que chamava-se Laura, com a minha tia Carmen, eram muito unidas. E engravidaram juntas, aquela coisa toda. E sempre estavam juntas, porque o tio Manduca, o tio Manuel, separava a turma, não é? Pois bem. E a tia Carmen pegou uma das casas que ela tinha, que era de sua propriedade, e deu para nós morarmos. Era vizinha a casa dela. Mas os meus avós, que eram agricultores, eles tinham uma imensa horta no bairro de Nazaré, em Belém do Pará, na rua que naquela época chamava-se 22 de Julho, hoje é Alcindo Cacela. Então, o perímetro entre Conselheiro Furtado e Rua dos Mundurucus era a horta do meu avô. Pois bem, e ele não aceitava que a gente estivesse na casa da tia Carmen. Não, vocês têm que vir para cá. Vocês têm que vir para cá. Vocês têm que vir morar com a gente. Meu pai queria ir embora para Pernambuco para recomeçar a vida lá. Minha mãe não aceitou. Eu, depois que amadureci, até entendi, não é? Porque se o seu parceiro tem uma indústria das maiores na cidade, resolve ampliar, põe um sócio, esse sócio te leva à falência, né? Acaba, eu não quero ir para lugar nenhum com essa pessoa, porque, meu Deus, sabe lá o que vai acontecer. Eu quero ficar aqui junto com a minha família. E assim aconteceu. E ficamos todos, e depois fomos todos morar na horta do vovô. E daí sim, a minha sensibilidade eu pude extravasar, porque eu passei a não ter compromisso com estar com roupa de organdim, com meia, eu passei a andar descalça, eu aprendi a plantar, a colher. Olha, nós fazíamos uns programas maravilhosos, que era, por exemplo, catar lagarta ou caracol nas folhas, nas plantações de couve. Eu aprendi a vender. Olha, foi assim um aprendizado. Eu costumo dizer que, meu Deus, se eu continuasse como eu era antes, nem eu ia me tolerar. Então, incrivelmente, a perda da fortuna do meu pai me deu um ganho para o resto da vida. Tudo tem um propósito, né? Pois é, foi quando eu verdadeiramente aprendi a vida e o viver. E mais,
ganhei liberdade. Quando o papai era dono da fábrica de Guaraná Vencedor, que eu lembro o slogan na rádio até hoje, fábrica de Guaraná Vencedor, vence pelo valor. Eu tenho rótulos, tenho tudo da empresa. Bom, eu tinha um carro que tinha um motorista e a minha babá, que era exclusivamente para meu uso. Eu troquei por um cavalo quando eu fui para a horta. Então, o vovô desfilava comigo pela cidade, eu montada e ele me puxando. Olha, não tem preço isso. Isso é uma coisa que eu lamento que as outras crianças não tenham, aquelas que não têm, não é? Porque não só o carinho dos avós, como dos padrinhos e os ensinamentos. Eu aprendi com meu avô a trocar fusível de ferro, de lâmpada. O que era preciso aprender, eu me jogava junto com ele. E foi tão bom, eu aprendi a consertar sapato. Um aniversário meu, ele me deu um ferro de sapateiro. Eu tinha até um tempo atrás, agora eu não sei onde ele anda, que metia o sapato ali dentro para poder bater, depois passar cola, imprensar. Tudo isso eu aprendi com meu avô. E ele era um senhor companheiro. Eu não tinha meninas na rua, tinham meninos. Então, os meninos jogavam futebol, empinavam papagaio, bola de gude, e eu ia fazer isso tudo com eles. E o meu avô me incentivava, ele fazia o cerol da minha linha, naquela época que a linha não cortava pescoço de ninguém, como hoje, né? Ele fazia comigo, nós guardávamos as lâmpadas que queimavam para fazer aquele cerol. E os meninos, quando o meu papagaio subia, que lá no norte é papagaio, não é como aqui que é pipa, lá nós chamamos papagaios. Quando subia, os meninos desciam deles, porque senão eu cortava. Quando eu ia para o futebol com eles me botavam no gol, eles me davam chute, que algumas vezes eu desmaiava, mas acabava aquele desmaio, já levantava, já estava pronta para continuar no futebol. Era uma infância diferente, né? Muito rica de experiências. A gente tinha mais liberdade. E eu acho que, nesse caminho, a minha sensibilidade foi amadurecendo, eu lembro, no nosso laboratório de genética, nós estudávamos quelônios. E nós tínhamos um professor, Mário Sampaio, que também era poeta. E quando se sacrificava um quelônio para poder estudar, o coração daquele bichinho ficava batendo horas e horas depois. Eu chorava com aquilo. E ele fez até uma poesia para mim sobre o sofrimento que eu tinha de ver essa situação sem poder mudá-la, não é? E então eu tenho eu desenvolvi essa coisa, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto das minhas amigas, eu sou amiga de verdade, eu respondo positivo quando precisa, e acho que isso tudo ajuda a você desenvolver aquelas coisas que se mostram no teu caminho como valiosas. E a literatura acabou que se mostrou assim para mim. Maravilha. E eu prezo e eu incentivo muito as pessoas. Eu acho que todos nós, se quisermos e nos prepararmos, podemos fazer tudo o que a gente quiser, principalmente nós mulheres, que acumulamos uma série de tarefas e que damos conta de todas. Não é? A gente acorda mulher, daqui a pouco vira-se doméstica, daqui a pouco vira-se faxineira, daqui a pouco vira-se escritora, daqui a pouco vira aluna, e até que chega a noite e a gente volta para a nossa domesticidade, preparando
um jantar gostoso para usufruir da companhia do nosso parceiro, não é? Então, isso tudo o homem me parece que não tem capacidade de fazer, de Olha, fazer absorver isso tudo ao tudo. mesmo tempo, eu sei que eles não têm. Pois é, Tem que ser uma coisa de cada vez. Agora a gente faz tudo ao mesmo tempo. tudo, Atende o tudo. telefone, escreve, está respondendo e-mail. É, com certeza, com certeza. É praxe, na hora que eu lavo a louça, eu sempre coloco alguma coisa que eu não pude ouvir durante o dia. Então, eu pego aquele áudio, pego qualquer uma outra coisa que eu tenha ficado interessada, é naquele momento que eu estou ali trabalhando e prestando atenção. Entendeu? Sempre Mas, produzindo de alguma maneira, né. e Olha, as antes ideias que nós antes temos. que o Dr. Kang vá embora ou desista, vão cantar, hein, eu não pe Estou será que ele achou tocando, essa gaita? você achou a gaita? Tá Tem uma boa? gaita que Hein? está aqui. Ó, vou deixar Vamos, vocês no Marina, plano, porque eu quero aproveitar esse tomar. momento. Essa chance, pelo menos pedir, eu tinha que pedir. Olha, isso é inédito, viu, Sabrina? É, Maravilhoso. Vamos exatamente. torcer para essa gaita do Eudes estar boa e a minha voz também, porque eu estou com a minha garganta meio ruim, hein? Olha, Foi quando um. vocês quiserem, viu, que a gente está gravando, a gente pode fazer como Então vocês vamos. acharem Nós melhor. vamos, nós vamos cantar para você Marina. É, vamos Perfeito. ver se está ouvindo bem o instrumento, tá bem? Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte este rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você é bonita com que Deus lhe deu. Esse me zanguei, já não posso calar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já perdoei tantas coisas, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal. Me aborreci, me zanguei, já não posso calar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já perdoei tantas coisas, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal com você.
de mal com você. Pronto. Uau! Olha, eu estou aplaudindo de pé aqui. Gente, que maravilha, que Nada, um privilégio. Muito improviso que, olha, obrigada, muito obrigada. normalmente, quando a gente canta, a gente faz um vocalizes antes, e a minha voz hoje está péssima. Eu estou com a garganta um pouquinho apertada, então está meia ruim. Mas Eu matou amei, a eu sua amei. curiosidade. Amei. Muito obrigada, doutor Kang, muito obrigada. Foi Muito um prazer obrigada. para você. Parabéns, parabéns. O prazer é nosso, viu? Que lindo, que lindo. Eu amei. Tive que mexer aqui, porque borrou o olho todo, fiquei lacrimejando. Olha, que legal, que incrível. Ana, você estava falando dessa. Eu estou aqui um pouco emocionada, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre uma outra coisa dessa relação da família, né? Como foi importante para você essa sua criação e esse seu contato com a família e essa criação também muito próxima aos avós. Você acha que esse momento, né, da horta com o avô, aquela coisa de brincar com a horta, isso te inspirou, por exemplo, para a personagem Aninha, que você faz nos seus Então, livros? olha, a Aninha é a minha história. Eu acho, aliás, quem falou isso foi Dalma Nascimento, que é a primeira autobiografia infanto-juvenil que ela conhece. Pois bem, como que surgiu a Aninha? Eu fazia a oficina com o Marcos Vinícius Quiroga e um dia eu cheguei antes de todo mundo e começo a conversar com o Marcos. Eu não sei por que cargas d'água eu conto a minha história para ele. E ele me diz: mas você tem que escrever isso, Ana Maria. Essa história é linda, não dá para você não escrever. Aí eu disse: olha, Marcos, eu já até pensei, mas sei lá, escrever assim sobre mim. Ele disse: qual é o problema? Nenhum problema, Ana? Por favor, não é? Eu quero que você escreva e traz para mim. Aí eu escrevi e levei para ele. Ele disse: não, não está correto. Você só botou depois, eu quero antes, porque eu começava já na horta com meus avós. E ele queria que eu colocasse tudo. Né? Aí eu fiz, e eu devo a ele esse livro, porque ele leu e achou maravilhoso, e disse: Ana, vamos tocar esse livro para frente. E, lamentavelmente, ele não teve o prazer de usufruir dessa obra que ele incentivou, porque nós perdemos o Marco para a Covid, não é? Mas ele está no meu coração, eu aprendi muito com ele. Eu hoje sou aluna da oficina do professor Ivan Proença. São duas oficinas completamente diferentes, todas muito boas. O professor é aquela pessoa que ajuda demais nós nos desenvolvermos. O Euderson mesmo diz: a sua escrita hoje é outra, Ana Maria, do que quando você começou. Eu digo: poxa, eu também se ficasse no mesmo, não é? Como é que ia A ficar? ideia é evoluir, né? Mas eu gostei muito de ter tido a oportunidade de conviver com Quiroga, muito. Quiroga era uma figura fantástica. Era aquele professor que, mesmo que ele não estivesse gostando do trabalho que você apresentou, ele procurava alguma coisa para elogiar aquele trabalho. E isso era muito bom, porque nos incentivava, dentro daquilo que nós não fizemos correto, tem alguma coisa que a gente pode aproveitar. Vamos desenvolver isso, entendeu? Então, foi assim, eu tive um aprendizado muito bom com ele. Quando eu comecei a do professor Ivan, eu ainda estava no Quiroga. A última aula que o Quiroga deu,
ele já devia estar com Covid, porque ele estava com febre. E mesmo com febre, ele deu, foi a nossa despedida. Então, eu guardo isso tudo na minha lembrança. Éramos poucas alunas, era eu, Ângela, Jussara, Silvia Gabrois, acho que a Vera Regina entrou quase no final, a Ascension também passou um tempo lá, a Vilma Guimarães. Então, e nós tínhamos aquele momento de lazer, todas as aulas. Cada uma levava uma coisa e a gente fazia aquela brincadeira ali. Foi uma experiência muito interessante. E depois as aulas do professor Ivan eram presenciais, depois, com a Covid, ela passou a ser virtual. Mesmo assim, o professor é um rueiro, ele adora a rua. O professor é um jovem de 94 anos, que tem um HD que eu desafio alguém para ter semelhante. E então, o professor, mesmo com as aulas virtuais, nós temos um encontro da turma uma vez por mês. Ele tem 2 turmas, uma de dia, uma de tarde e outra de noite. Então, as 2 turmas se unem uma vez por mês no Capitu Café. E ali a Que gente delícia! faz. A nossa desse mês aqui está passando, outubro, era para ter sido no dia que aconteceu esses incidentes desagradáveis no Rio de Janeiro, então foi suspensa, não é? E agora nós vamos fazer em novembro. Mas é muito bom esse convívio com o colega, essa troca, esse aprendizado. O professor corrige os trabalhos publicamente. Ele fala dos trabalhos de todos os alunos para todos escutarem. E ali a gente já tem um senhor aprendizado. Porque, poxa, eu estava pensando em fazer mais ou menos isso. Eu não posso mais, porque isso não está correto. E eu tenho que ficar atenta para isso, assim, assim, assim. Entendeu? Então, isso é muito bom. Quando o poema está bom, ele escreve no seu papel, no papel do seu poema, que está muito bom. Quando está bom, ele bota um bezinho. E quando não está bom, ele não escreve nada. E quando você não acerta o poema na teoria que ele deu, ele também diz lá que não está certo. O poema está bom ou não está bom, mas que o exercício não foi feito. Então, ele te leva a estudar, porque você quer fazer o exercício. Você quer mostrar para ele que você está acompanhando as aulas, de alguma maneira, e que está fazendo aquilo que deve ser feito. Não é? Então, é muito bom. Essa última aula, eu lembro, o assunto era mote e glosa. Então, cada um fez os seus motes, as suas glosas, e todas eles, que estava correta, isso aqui não tem nada a ver com glosa, não, 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 aí o mote não é assim, ou seja, na hora de se corrigir o exercício solicitado, nós temos uma outra aula. Eu vou Então, aproveitar que você citou o Capitu Café. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, ele é uma homenagem justamente a Machado de Assis. Capitu é uma personagem do livro de Machado de Assis, e o café está localizado onde era a casa de Machado de exatamente, Assis, né? a casa de Então, Machado. para quem vier à capital mundial do livro, eleita pela Não deixe Unesco, de ir Rio ao de Capitu Janeiro, Café. E você já vá viu fazer que uma agora visita. nós temos uma escultura do Machado na frente? Sim, tá belíssimo, tá É. belíssimo. Você sabe que eles recolhem toda noite, né? Uma determinada. Aqui a gente tem que ter esse cuidado, né? Pois é. Então, Mas mas é o Machado um está ali nos ótimo lugar recebendo. para visita, perto do Corcovado. Então, Isso, para quem visita o Rio, dá para fazer as 2 coisas. é verdade. Ana, mostra para a gente os livros que
foram expostos em Frankfurt e que embelezaram aí a Alemanha, com a qual você participou. São obras que não são todas as suas obras, mas foram as obras premiadas aí para poder conhecer esse público que, além de autores, leitores, também muita gente do mercado editorial pôde conhecer. Olha, eu lamentavelmente não pude estar presencialmente na Feira de Frankfurt. Eu fiquei muito triste até, eu queria muito ter ido, mas não dava, porque nós tivemos um outro programa conjuntamente, as datas estavam muito próximas, em Belém do Pará. Então, a minha programação em Belém acabava no dia X, 2 dias depois começava Frankfurt. Bom, então eu tive que declinar da ida de Frankfurt, mas eu te confesso que eu fiquei triste, eu digo, meu Deus, eu queria tanto. Mas acompanhei a feira toda, porque, como você sabe, o trabalho que é desempenhado pela Rede Sem Fronteiras, olha, eu não tenho receio de dizer, eu não conheço outro igual. Não conheço. A dedicação da nossa presidente, da de André Portugal, o amor que ela tem pela literatura, pelos livros, a vontade que ela tem que os membros oficiais dela cresçam, é uma coisa que não existe. Quem dera que todos fossem assim, né? Eu sou vice-presidente da rede com maior orgulho, eu aprendo sempre e muito com a de Andréa, a de Andréa Portugal. Ela é uma mulher que vem trabalhando nessa área há algum tempo. Ela tinha o jornal mudou, não é? Ela mudou-se para Lisboa e ali ela já começou a nos levar para as feiras internacionais, antes até, porque eu fui com ela para a feira de Guadalajara, quando ela ainda morava no Brasil. E foi a minha primeira feira internacional. E eu aprendi uma lição muito importante nessa feira. Primeira vez que você vai, eu já conhecia o México, que o Eudes fez um curso no México. Mas eu queria ver mais coisas. Eu queria também estar fora da feira, passeando e conhecendo algumas coisas. Um dia, ela me chama e diz assim: Ana Maria, me diga uma coisa. Você veio para a feira ou você veio passear? Aí eu disse: pois é, de André, eu vim para as duas coisas. Quando a gente vai para uma feira e quer fazer outras coisas, a gente tem que ir antes ou depois, porque na feira você tem que estar presente, você tem que estar ao lado do seu trabalho para todos os momentos. A princípio eu achei aquilo assim, eu digo, puxa, mas eu venho de tão longe, como que eu não posso aproveitar? O tempo passou e eu vi que ir para a feira de livro é verdadeiramente estar entregue àquele momento, àquele. E isso foi uma das lições que eu aprendi com ela, sem contar as outras, né? A maneira de ver a vida, as coisas, enfrentar, achar as soluções, isso tudo a gente aprende tranquilamente com ela, basta prestar atenção, porque eu a respeito muito, escuto bastante e acho que trabalho ético, profissional, Exatamente. como Você a falou a palavra Rede certa. Sem Fronteiras presta, não existe ainda. Eu espero que outros se motivem para fazer. Hoje mesmo, eu falando com uma amiga que comenta comigo um outro evento que houve em Paris, ela me diz: olha, foi aquilo ali e acabou. Aí eu digo: bom, cada coisa que a gente participa, nós temos um aprendizado, que seja um aprendizado, não é? Sim, mas você falou exatamente as palavras certas. A de André, acho que um dos grandes, infelizmente até eu digo, porque a gente tem uma gama de pessoas, mas
uma das pessoas que se destaca por ser uma pessoa muito correta, muito ética, e, de fato, trazer uma valorização pela sua transparência, pela sua dedicação, como a gente gostaria que fosse, né, a grande maioria. Eu É acho verdade. que a de Andréa realmente ela faz de um trabalho que é assim, primoroso, né, ver que ela agrega esses valores. Realmente não tem preço, tem valor, né? Valores de princípios muito reais. Ela é muito correta, muito ética e traz realmente para cada um com quem trabalha uma valorização, muito além da dedicação que se espera até. Então, ela consegue superar expectativas, até pelo que a gente vê, pelo equilíbrio das comparações que é inevitável com outras pessoas, outros grupos com os quais a gente também está sempre, né, conhecendo. Mas é como você falou, tudo é uma experiência e precisa dar muito prazer indicar a Rede Sem Fronteiras, porque a É gente verdade. sabe que é um acerto. Pois é. Agora, veja, o amor que ela tem pelos livros. Isso é uma coisa fantástica, entendeu? Ela, sei lá, ela olha, ela vê, ela olha tudo, ela vê tudo, e não, assim não, vamos fazer assim. Ou seja, e mais o prazer que ela tem em transformar os membros da Rede Sem Fronteiras numa família, porque a gente se sente como uma família. Você precisa ver como é gostosa a convivência com todos que vão às feiras. A Feira de Lisboa, ela faz piquenique, está todo mundo ali. Não vai uma, duas pessoas, não. Vai o grupo maciço. Ano passado, aliás, este ano, em junho, na 95ª, ela fez o primeiro encontro de mulheres da Rede Sem Fronteiras. Foi um dia inteiro. Os homens reclamaram, poxa, mas de nós? Não, um dia eu vou pensar em vocês. Esse ano somos só nós. Foi um dia inteiro convivendo ali e todo mundo numa harmonia só, uma colaborando com a outra, uma ajudando a outra. Acaba aquele evento, todo mundo corre para o banheiro, porque nós íamos depois para uma casa de fado, e uma puxa o eclair da outra, e a outra ajuda. Isso não tem preço. Essa convivência, essa troca de emoções e de momentos e de olhares olha, é uma coisa fantástica. E você esteve representando a Rede Sem Fronteiras em Belém do Pará, na Feira Panamazônica, e logo começou a Feira de Frankfurt, você estava sendo representada. E essas Exatamente. obras, quais foram as obras que foram representadas lá? Na Feira de Frankfurt? Isso. Bom, foram Pérolas e Pimentas, que foi o meu primeiro livro de poesias. Esta capa é de um artista plástico chamado Hildebrando Lima, que gentilmente me cedeu, é muito amigo nosso. Essa peça chama-se Sofia, é uma mulher lendo em uma cadeira. E depois, eu não está na feira, mas eu lancei um outro de poesias, que eu vou mostrar rapidamente, que é o Desfolhando Aldravias, que é feito com fotografias minhas e aldravias. Na feira, Aninha não poderia deixar de estar. Ela é muito assanhada, ela vai embora logo, ela já olha para mim e diz: se você não for, eu vou. A Aninha, ela tem os seus mascotes, ela é o mascote dela própria, desse livro. Eles fazem o maior sucesso, as crianças ficam enlouquecidas por ele, e o livro é um livro que conta a história da autora. Então, é um livro, eu digo que é a história do primeiro empreendedorismo feminino de uma jovem jovem. Então, a Aninha foi uma grande empreendedora. Eu não vou dar spoiler do livro, não, porque vocês é que vão atrás dele na Amazon para conhecerem melhor. Vale a pena. A Aninha é fantástica. A Aninha
É a queridinha de todos, da literatura, todos os que estão junto comigo na literatura, eles têm adoração pela Aninha, ainda bem, não é? Além dela, esteve também na Alemanha essa jabota safada, a Fadi. Veja, ela devia estar andando devagarinho, não é? Não, ela andou rapidamente e chegou lá. Então, neste livro, eu conto a história de duas jabotas que me foram presenteadas por um casal. E quando vocês observarem o nome das duas, vocês vão descobrir quem foi que presenteou. Então, uma delas chama-se Fadi e a outra de Fá. Di com Y. Então, veja bem, foi presente do casal de Andréia e Fábio Portugal. E essa história é uma história cinematográfica. A Fadi elas vieram para mim muito pequeninas, hoje elas já estão bem grandes, já não conseguem mais fugir. Elas moram aqui, na Casa da Serra. Nós construímos um terrário bem grande, com todo o conforto, com casinha para, quando chover, se abrigarem, com temperatura, local com terra para fazer o que quiserem, pedras para exercício. Elas têm um terrário VIP, e então vivem ali. E já depois delas duas, eu fui premiada com mais 3 jabutis. Primeiro, a Margarida Vieira me trouxe a Angelina Jolie e como é o nome dele? Meu Deus, esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. E depois veio junto de outro amigo presente, o Edésio, que está aí crescendo. Os dois são grandes, a Angelina Jolie e o parceiro, que eu não estou lembrando o nome, já vieram grandes, eram de um amigo da Margarida, que tinha dentro da banheira, do banheiro dele, e ele começou a ficar triste, porque eles cresceram e estavam muito desconfortáveis. E eu aceitei eles aqui, e eles vivem juntos. E aqui é a história de uma das fugas da Fadi, porque a Fadi fugia e eu ficava desesperada. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer para as pessoas que me deram esse presente maravilhoso que ela fugiu? Elas vão pensar, poxa, ela não cuidou direito. Então, eu não tinha nem coragem de dizer para a de Andréia que a bichinha tinha fugido. Mas na segunda fuga, que foi uma fuga bem mais demorada, ela passou 4 dias desaparecida, eu tive que contar para ela. Eu digo, olha, aconteceu isso. Ela disse, Ana, ela vai voltar, não se preocupe. O fato é que nessa época eu tinha uma secretária aqui, a Francisca, e a Francisca e eu procurávamos a Fadi desesperadamente por essa terra toda que nós temos aqui. E quem disse que a gente encontrava? Não encontrava. Um belo dia, a gente teve a ideia de que ela podia ter entrado no esgoto, fomos jogar água no esgoto, lá sai a Fadi no meio das folhas, que estavam também dentro do esgoto. E elas hoje estão aí, felizes da vida. Quando elas eram pequeninas, eu vestia, eu saía caminhando com elas. Agora estão muito grandes. Eu ainda não arranjei uma maneira de fazer isso com elas maiores. De vez em quando eu tiro do terrário, coloco para elas se exercitarem aqui no nosso pátio, andarem mais. E olha, ao contrário do que a gente imagina, são extremamente ágeis. E eu procuro nos meus livros infantos juvenis mostrar para as crianças a grande diversidade que nós temos de animais. Então, aqui mesmo na Serra, o meu outro livro, que infelizmente não está aqui, ele esgotou e eu mandei imprimir mais uns volumes. E o que aconteceu? Eu não trouxe aqui para a Serra, mas eu mostro os animais que aqui aparecem, porque as crianças das cidades grandes não têm oportunidade de saber e de conhecer esses outros animais
que habitam a várias regiões. As crianças pensam que galinha, por exemplo, é aquilo que a mãe compra congelado no supermercado. Nunca tiveram oportunidade de ver uma viva. As crianças aqui do sítio, elas têm a felicidade de conviver com vários animais. Nós temos vaca, temos cavalo, temos coelho, temos jabutis, temos carpa, temos tartaruga, temos patos, gansos, e olha, é uma festa para essa criançada. Então, eu tenho muito gosto de mostrar para essas crianças alguns animais para que elas, pelo menos, tenham curiosidade e procurem conhecer. Vá no Jardim Botânico, peça ao pai para fazer um jardim botânico, não, no zoológico, peçam ao pai para fazer uma viagem para um lugar que tenha, porque é muito prazeroso você ver. Nós alimentamos aqui na Serra os nossos passarinhos ao ar livre. Nós não queremos passarinhos presos. Nós temos uma grande pedra que a gente sempre põe a comida ali e vem canário, vem bem-te-vi, vem sanhaço, cantam. Isso aqui é uma sinfonia maravilhosa. E a gente tem muito prazer de fazer isso. Então, eu penso que eu vou, de repente, mostrar para vocês alguma coisa aqui do meu Pérolas e Pimentas. É um livro realmente que tem muitas pérolas e tem algumas pimentas. Mas eu quero aproveitar esta oportunidade e ler o que eu escrevi aqui com a intenção, na introdução, com a intenção de motivar todos que têm dúvida se escrevem ou não escrevem. Então eu digo: escrevo com a caneta do tempo para alimentar as lembranças, perpetuar emoções, eternizar e expor as guardadas na gaveta do coração. Escrevo para me deliciar com recordações, trazer para o presente vivências do passado que chegam ao cérebro e viram poemas em minhas mãos. Escrevo, traduzo o que os meus olhos veem na natureza, que teimam em observar desde o amanhecer até a lua chegar. Me encanta escrever, por ser uma maneira diferente que encontrei de sonhar, para me reinventar e expressar como é bom amar. Por ter meus anjos protegendo minha vida e me ajudando a transformar em palavras, pensamentos e momentos. Pelo prazer que sinto, trazendo para o presente e perpetuando no papel fragmentos da vida, memórias passadas. Por prazer, por ser feliz e porque vivo, escrevo. Vejam, nessa leitura que eu fiz, quantas motivações tem para que aquelas pessoas que não têm coragem de mostrar e nem de escrever se motivem a fazê-lo. É tão bom escrever. Olha, é uma das coisas mais gostosas que tem na vida. Eu acho que eu tenho uma frase que eu cunhei, é minha, que eu digo o seguinte: no amor e na literatura está a salvação do mundo. E eu acredito nisso mesmo. Você sabe que no meu nome tem felicidade, que eu sou Ana Maria Felicidade? Não sabe, não é? Essa eu não sabia. Então eu vou te dizer aqui por que disso aí. O poema se chama Felicidade. E eu digo: felicidade sou eu, trago em meu nome. Graças à minha avó, felicidade do amor divino. Sinto-me feliz por tê-la em meu nome. Mas também sou Maria. Precisava homenagear
a outra avó, a Maria Preciosa. E para completar a tríade, sou Ana, por conta da fé de mamãe Laura em minha santa protetora, Santana. E assim sigo a vida, carregada de amor, coberta de proteção. Obrigada, meu Deus, por seu amor e bênção. Meus poemas têm vida, corpo e alma. São amigos queridos. Delicio-me escrevendo, concentrando-me nas palavras do poema. Inspiração. Olho para os versos e eles brotam de minhas mãos. São coloridas flores, refletidas no jardim onde habitam meus sonhos. Meus pensamentos acordados dizem: escreva, por que não? E assim vou construindo, buscando sensações inebriantes ou inesperadas. E a poesia se faz. Então, a partir de hoje, você sabe que eu sou Ana Maria Felicidade. Uau! Eu vou achar mais Que uma. privilégio, que privilégio, eu estou amando. Eu tenho um que às vezes as pessoas me pedem para eu mandar. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ai, Ana, eu preciso ler aquele teu poema que passa tudo. E é lindo ver que você une, faz públicos de diferentes grupos, né? Você tem o infantil, o infanto-juvenil, você tem o público de todas as idades, o público para poesia, o público. Você abraça também diversos grupos sem, de fato, se dividir, mas ao contrário, você compartilha, né? Compartilha esse carinho através da literatura. Então, é ótimo ver que inúmeras pessoas de todas as formas podem se deliciar com esse trabalho, né? Esse aqui é um que as minhas amigas sabem que eu fiz, não conhecem todos, não tem ele todo. Quando elas querem, elas me ligam. Ai, Ana, aquele que tudo passa, manda aí para mim. Então, eu escrevi. Na vida, tudo é ilusão. Percorremos a infância, a adolescência, as joias da juventude e a maturidade. Amores, divergências, emoções, a vontade de cantar, relembrar canções. Acontecem recordações de amigos, aventuras, reuniões, vontade de viajar, ir e voltar. A saudade passa? Não. Fica nas lembranças atenuadas, fixadas no coração. Enfim, e, infelizmente, a vida se esvai. Até a vida passa. Eu achei lindo. É difícil não se emocionar nessa entrevista. E é bacana ver que até as pessoas pedem, né? É, O tempo passa realmente e todos nós passamos, né? A vida passa, nós passamos também. Mas saber que esse legado, né, de herança para gerações e as suas palavras elas ficam imortalizadas nessas obras incríveis, onde pessoas continuarão se alimentando delas além tempo. Isso também não tem preço, isso também é de muito valor. eu sou de Belém do Pará e amo a minha terra. Faço anualmente uma homenagem à nossa padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, que é festejada no segundo domingo de outubro com o nosso tradicional Círio de Nazaré. E, são poesias. Quando acabar a poesia que eu quero ler neste momento, que marca a minha relação com a minha terra, eu vou ler a que eu escrevi para o Círio de Nazaré deste ano também. Então,
esta que eu vou ler agora é uma poesia que tem um refrão, e é uma poesia-canção, e ela tem um refrão que diz o seguinte: sou do norte, sou forte, sou do Pará. Herança portuguesa, galega, cabocla, papaxibé, floresta densa, rio, mar, Amazônia da Confé. Sou da terra do açaí, do pirulito, quebra-queixo, cocada, dos temperos e trapiches, da piramutaba, goró e pescada. Da terra das raízes perfumosas, patchouli, pau de Angola, pripioca, do cheiro cheiroso, do ver-o-peso, das morenas faceiras brejeiras. Sou do norte, sou forte, sou do Pará. Temos jambu, tucupi e tacacá, maniçoba e vatapá, e as tapioquinhas em qualquer lugar. Tem pupunha, tucumã, cupuaçu, bacuri, graviola, muruci, taperebá, ingá e uxi. Frutas para dar com o pé. Lembro, sim, o arraial das festas juninas, Santo Antônio, São Pedro, São João, das capelinhas de melão, fogueiras ardendo no chão. Sou do norte, sou forte, sou do Pará. Tinha luar nas noites quentes, leite de onça e meia de seda. E a Cuba Livre, delícia! Romontila e Coca-Cola, quente, muito quente. Nosso carnaval de rua, corso pela cidade, música agitada, fantasias, homens vestidos de mulher, pernas cabeludas, curupira, caipora, boitatá, sustos e gritos e, na madrugada, os sonhos perturbando. Sou do norte, sou forte, sou do Pará. E saibam todos, sou da terra das manas, das mangueiras e da nazinha, da chuva no meio da tarde, sou de lá, sou de Belém, bem, bem. Sou do norte, sou forte, sou do Pará. Então, aqui eu reporto várias das nossas frutas, de algumas comidas, coisas que entram nas nossas comidas, jambu, tucupi, e mostro um pouco da nossa tradição, a nossa chuva, as nossas mangueiras, e a gente tratar umas às outras de manas. Então, eu dificilmente falo Sabrina, eu digo, mana, faz isso assim, Sabrina, e mana, a gente se encontra amanhã, mana, depois da chuva a gente pode se encontrar. Então, é um tratamento típico da nossa região. E então, nós somos todas manas lá, né? E eu agora vou fazer o caminho do Antes Sírio. de você ler do Sírio, porque isso me emociona muito, porque o meu avô, Álvaro da Cunha, minha avó, Esther Marques da Cunha, também são de Belém do Pará. Apesar do meu avô ficar muito conhecido pela obra e por toda a atuação dele no Amapá, ele é nativo de Belém do Pará. Então, dali também vem, além da Meu ascendência portuguesa, conterrâneo, seu avô, francesa, é, também vem muito da ascendência dos indígenas nativos brasileiros, e você vai citando tudo aquilo que eu conheci a partir da casa dos meus avós. E assim, a minha filha já nasceu com a cara manchada de açaí, ela ama. Então, assim, é natural para a gente. E o cheiro do cupuaçu, aquela coisa que fica realmente dentro da nossa história como pessoa, e me emociona demais. Você foi falar das humanas, é como também as minhas tias se chamam. É muito delicioso ver isso, porque eu fiz questão também de participar junto com a Rede Sem Fronteiras e fui muito bem representada por você. isso. Estava lá na Feira Panamazônica, em Belém do Pará, e com obra que fiz em homenagem a Álvaro da Cunha, e principalmente porque ele faz essa É. dedicatória à musa dele, que é a Esther Marques da Cunha. Nós temos no Instituto Lutando pela Vida uma ação Álvaro da Cunha de cultura, ciência e educação, e temos o projeto Esther, da madrinha Esther Marques da Cunha, que é justamente também focado em mulheres, né? E para Mas mim esses é muito projetos são no Pará saudoso. ou no Amapá, Sabrina?
Ele teve uma atuação muito grande, inclusive dentro da política, no Amapá. Mas ele nasceu nativo, os dois, ele e minha avó, Esther Marques da Cunha, nasceram em Belém do Pará. Então, assim, para a gente eu falo minha família, né? É muito lindo ouvir isso. Aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, tem lugares aqui, são pouquíssimos, tem aqui perto também, aqui na Zona Sul do Rio, tem esse cheirinho, né, do Pará, numa rua ali perto do Largo do Machado, justamente. No Tacacá do Norte. Tucupi, minha avó era aquele pato no Tucupi, era uma coisa assim. E agora tem restaurante lá também, tá? Maravilha, maravilha. E para a gente traz realmente um sabor de infância, e é uma coisa que a gente tenta perpetuar agora nos netos, nos bisnetos, como foram feitos nos filhos. Então, assim, é maravilhoso. E você trazendo isso para a gente, eu tenho Uma certeza que muita pergunta. gente se Você identifica e conhece morre de Belém? saudade. Você conhece Eu alguma ainda coisa? não conheço, quero levar minha filha lá. Então, se E aí vejo programe. que a sua fé também transborda, né? Além da sua história, da sua natividade, a sua fé também transborda nas suas obras, né? É verdade, Então, é verdade. agora vamos ao Então, texto eu do vou. Sírio. Prepare-se para viver o Círio de 2025, que essa poesia foi deste Círio. Eu chamei a poesia que eu fiz para o Círio de 2025, O Caminho do Círio. A noite caindo, o dia chegando. Outubro, segundo domingo. Luzes do amanhecer pintam o azul do céu. Cores divinas, a população medita. Chuvas de fogos acorda a cidade. Missa na praça da Catedral da Sé. População rezando, espera com fé. Corda do círio estendida ao chão. Promesseiros fervilham eloquentes. Mãos na corda, lutam por um lugar. Felizes, rostos doridos. O povo arruma-se na procissão. O círio avança lentamente pelas ruas de Belém. Aos trambolhões, a corda serpenteia. Pés descalços, corpos suados, coração acelerado. Pedidos atendidos, verdadeira paixão. Homenagens, cantos, rezas da multidão. A feira do ver-o preso aclama nossa padroeira. Feirantes distribuem banhos de cheiro, ervas da sorte, chama, alecrim, pau de Angola, pripioca, patchouli. População chora, sem saber por quê. Paixão aflora, temperando o círio. A procissão vagarosamente caminha. Lá vem Nazinha, envolta em seu manto. Andor, ornado com flor, abençoando a população. O círio, ao sabor da corda, avança, rumo à basílica. De repente, rompe-se a corda. É tradição. Nossa Senhora chega ao seu ninho. Promessas pagas, dever cumprido. O cansaço da caminhada nem é sentido. Resta a esperança de viver o próximo ano. Viva a fé desmedida desse povo. Viva Belém, que inteira canta e se encanta. Bendita a forte tradição do Círio de Nazaré. Uau! Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Olha, eu fico muito feliz por essa entrevista, por essa oportunidade de trazer Ana Maria Torinho aqui. E fico feliz por vê-la também brilhando através das suas obras incríveis.
através das feiras internacionais, dessa vez a Feira do Livro de Frankfurt, a feira mais importante, a feira mais famosa literária no mundo, onde o mercado editorial está ali atento aos autores, os leitores, outros autores também podendo conhecer uns aos outros, a Rede Sem Fronteiras, mais uma vez, fazendo essa oportunidade maravilhosa a todos os seus membros. E fico muito feliz de conhecer várias faces de Ana Torinho e tenho certeza que muita gente também. Ana, você gostaria de deixar aqui as suas redes sociais, o seu e-mail, enfim, um contato para que as pessoas possam entrar diretamente para a compra, adquirir os livros, saber onde encontrar, saber como acompanhar o seu trabalho, acompanhar a sua jornada, enfim, aproveita para deixar aqui essas Olha, informações. eu estou com alguns livros, eu digo alguns porque é mais de um, eu tenho 4 livros semi-prontos no computador, por conta de uma escolha que eu fiz, eu não publiquei. Eu Mas quando tenho um, publicar, você vai voltar, né? Já vou com deixar o certeza, convite para, é, assim que lançar, você com voltar aqui certeza. Eu para trazer agradeço para a a gente. oportunidade, Sabrina, isso é muito importante. Eu penso que tem uma coisa que talvez seja importante a gente falar aqui, é que a gente precisa entender o significado das feiras de livro. Veja, a única feira de livro que eu já participei até agora, aonde eu vi um comércio frenético, foi na feira, na 28ª Feira Panamazônica de Livros e Multivozes, que eu participei agora, em setembro, em Belém. Né? Porque feiras não é local para você ir pensando em quantos livros você vai vender e achando que você quer e vender, e que se você não vendeu, não adiantou nada. A feira de Frankfurt nos mostra isso. A feira é uma feira de negócios. Então, a feira, para nós, escritores, deve ser vista como uma vitrine, porque é verdadeiramente o que ela é. Eu, às vezes, encontro alguém, poxa, eu levei tantos livros para a feira tal e acabou que não vendi nada. Mas você não foi para esta feira para vender. Você precisa aprender sobre feiras. As feiras são para nos divulgar. Essa feira de Frankfurt tiveram alguns dias que era só negócios. Não era nem aberta ao público. Ela foi aberta ao público, se eu não estou enganada, 2 vezes. 2 dias. O resto era negócio. Eram editoras interessadas em conhecer o que a feira mostra, vai olhar os seus estandes, que são para eles a vitrine que é para todos nós nas outras feiras, não é? Pois bem, isso é uma coisa. Então, participem. É importantíssimo nós participarmos de feiras de livros. O conceito que uma feira internacional dá no seu currículo, você pode fazer 10 palestras ali na Academia X, que não pesa tanto quanto o fato de você ter participado de feiras internacionais. E, felizmente, a nossa Rede Sem Fronteiras nos leva para esses eventos, nos carrega no colo. Quando eu digo carrega no colo, porque não se baseia só naqueles momentos ali. A nossa presidente de André Portugal leva malas de livros, de todos que ela tem disponível no seu estoque lá de Lisboa, e sai distribuindo por bibliotecas, por instituições literárias, faz contatos para nós, mostra o nosso trabalho para esse mundo, que nós não teríamos condição de estar lá se não fosse por ela. Então, eu aproveito aqui esse momento para dizer da minha gratidão
não só pela Rede Sem Fronteiras, mas pelo trabalho que a presidente da rede executa. Eu sou grata. É graças a ela que eu tenho motivação para crescer, para melhorar, para escrever cada vez mais, porque eu quero estar lá, na feira, nas feiras internacionais, junto com a minha Rede Sem Fronteiras, com a nossa Rede Sem Fronteiras. Eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente da rede e procuro fazer um trabalho, não jamais vou conseguir fazer um trabalho como ela faz, mas pelo menos me espelhando naquilo que de Andréa Portugal faz. Para mim, são lições de vida cada vez que eu estou junto aprendendo alguma coisa. De Andréa, muito obrigada por tudo. Eu vou aproveitar, vou sair da feira e vou aproveitar este momento para falar duas coisinhas. Primeiro, meninas escritoras, participantes do livro, do projeto, olha um bichinho voando aqui na minha frente, Mulheres Extraordinárias. Que também esteve na Feira do Livro de Frankfurt. Em Que também é um várias feiras. projeto que está sempre sendo Esteve na feira lançado em todos os trabalhos da Rede Sem Fronteiras. Foi lançada na Feira do Livro de Lisboa. Foi para a Feira de Belém, a 28ª Feira de Livros e Multivozes, que, aliás, é uma feira de multivozes mesmo. Né? Saiu de lá, foi para a Feira de Frankfurt. E agora já pegou um avião, já está ali, ó, em Manaus, no Amazonas, na Feira do Sesc. Ora, gente, e nós estaremos lançando no Rio de Janeiro, no próximo dia 18, a partir das 19 horas, no restaurante Scotton, o mesmo lugar que nos acolheu no ano passado, que deixa o restaurante só nosso, nos permite fazer o que a gente gosta de fazer, e eu espero a presença de todos. A outra coisa, eu quero alertar que no próxima Feira do Livro de Lisboa, em junho do próximo ano, eu imagino, se não houver mudanças, eu quero avisar que a Rede Sem Fronteiras está fazendo uma exposição de artes visuais. E eu convido a todas as nossas artistas a fazerem um esforço para participar dessa feira. Será mais uma exposição internacional no currículo de cada uma delas. Então, a curadoria está com Dani Remião, que é uma brasileira que está em Lisboa estudando, fazendo doutorado em fotografia, em arte, de um modo geral, e é fantástico o trabalho da Dani. Ela já fez uma curadoria numa outra exposição que nós fizemos quando festejamos as bodas de estanho da Rede Sem Fronteiras, que foi fantástica a ajuda que ela nos deu, e ela permanece com a gente desde aquela época. Então, meninas, Rio de Janeiro, 18 de novembro, às 19 horas. Este final de semana, seguramente a de Andréa libera tudo que ela já tem de material lá para liberar, mas já está fechado, eu já discuti, já mudei, eu consegui um evento que eu tenho um coquetel volante no início, eu tenho um jantar com 3 pratos à escolha, eu tenho sobremesas, eu tenho vinhos incluídos. Gente, e eu vou querer ter, obviamente, a companhia de todas as autoras do Rio de Janeiro, que são nada mais, nada menos do que 40. E aquelas de fora do Rio que queiram estar conosco. Aliás, nós já teremos a representante da Rede Sem Fronteiras na França, Gracinha Neves, que estará presente. Já me avisou hoje que chega no próprio dia 18. E teremos a nossa querida Valéria Lopes, que faz parte também da rede, que está em Portugal, que vai estar conosco nesse dia. Poxa, vamos se animar o resto, não é? Vamos encher aquele Scotton mais do que enchemos no ano passado.
E E eu teremos quero que... aproveitar Diga. para dizer que quem quiser sempre poder participar desse projeto, que é incrível, está no 4º volume de Mulheres Extraordinárias, e ele é muito trabalhado, muito divulgado durante 2 anos, existe um Isso. esforço, né, para uma dedicação realmente para fazer parte de vários lançamentos. São pessoas de todos os estados do Brasil, de vários outros países também, ao todo 100 mulheres escrevendo para homenagear 100 mulheres. Então, é um trabalho Isso. que vem sendo distribuído em várias universidades, bibliotecas, e que é importantíssimo também essas doações, né? Tanto dos livros que seguem dos autores e que é doado a essas instituições, como você falou, para os países que permeiam as feiras, onde a Rede Sem Fronteiras está presente, onde os autores acabam marcando, né, também o seu posicionamento, deixando sua obra, porque ela faz essas doações e está lá o seu livro, né, em diversas instituições espalhados por vários lugares do mundo. E, da mesma forma, esse é um projeto belíssimo, onde existe uma dedicação realmente incrível, 2 anos, um projeto que vale super a É pena para verdade. todos. Nós temos, E inclusive, vem o grupo de estudos, que nós este ano não pudemos ainda começar, mas faremos no ano que vem, porque houve um pequeno atraso. Ela foi lançada em junho, custou a chegar para as pessoas receberem, aí começaram a acontecer as feiras, mas nós vamos voltar aos nossos grupos de estudos. E tem mais uma coisa que eu quero que você também divulgue. Agora, em novembro, a Rede Sem Fronteiras está abrindo as inscrições para o Sem Fronteiras pelo Mundo, que é um projeto anual. E este ano ela está prometendo que ficará aberto por pouco tempo. Então tem que correr, pessoal. Exatamente. Então, prepare, o tema é viagem. Todo mundo viaja a todo momento, não precisa ser viaja no pensamento, viaja nas ideias, viaja em qualquer coisa. Monta num bichinho qualquer e viaja. E acompanhe, né, sempre o canal da Rede Sem Fronteiras, que tem também Sim, entrevistas sim. incríveis, traz o grupo de estudo com um conteúdo belíssimo desse livro, que também esteve na Feira do Livro de Frankfurt, onde Ana Maria Tourinho está presente, onde eu estou presente, homenageando pessoas que fizeram a história do mundo e fizeram história para um mundo melhor. Então, convido vocês, porque Ana Maria Tourinho também apresenta programa lá no canal da Rede Sem Fronteiras. Então, vão lá assistir, não deixem de conferir, são muitos estudos, e tem também as edições anteriores que continuam sendo divulgadas, porque a Rede Sem Fronteiras está sempre valorizando realmente todos nós, sempre que possível. Então, com E é certeza, a importante gratidão é dizer importantíssima. que, para você fazer parte dessa família, basta você se inscrever como membro oficial. Se tiver interessado, é só fazer contato com o e-mail contato@redesemfronteiras.com.br. O que você quiser saber da rede, pode usar esse e-mail que você terá as informações. E eu vou fechar dizendo que o meu contato, o meu e-mail é anamaria.tourinho@gmail.com, e eu estou no Facebook como Ana Maria Tourinho e no Instagram como Ana Maria Tourinho, corrido. Então, e me coloco aqui à disposição de qualquer um que esteja nos assistindo, nos ouvindo, que quiser algum esclarecimento, alguma informação da Rede Sem Fronteiras, eu estou à disposição. Pode me mandar um e-mail, anamaria.tourinho@gmail.com, para não esquecerem, que eu prontamente responderei a vocês. Com o maior E prazer. também para adquirir os livros. Sim, também Então, para isso. para você que quer acompanhar a carreira da Ana Maria Tourinho, então esses aí os contatos. Continue acompanhando, porque é muita atividade, ela não para. E É claro, verdade, para ontem assistir mesmo os nós livros. estávamos juntas recebendo a medalha do Artilheiras da Cultura.
Isso, no Forte de Pois Copacabana. é. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Eu fico muito feliz Agora, por no esse dia momento. 13, 14 e 15, teremos um evento da Abrames, na qual eu botei um conto para o concurso e mais uma poesia. O meu conto, chamado Cadeira de Balanço, de Balo, ganhou o primeiro lugar, e a minha poesia foi classificada em terceiro lugar. Então, eu estarei recebendo essa premiação agora, no dia 13, 14 e 15 de novembro, durante a Semana Literária da Abrantes, da qual Maravilhoso. eu sou membro honorária. Então, estou lendo para vocês um conto que foi premiado agora, recentemente, quer dizer, o prêmio vai ser entregue agora dia 14, 13, 14 e 15, ou 15, na Semana Literária da Abrantes, e o conto chama-se A Cadeira de Balanço. Imponente, esculpida em madeira de qualidade sublime, sua estrutura ostenta um assento e um encosto de palhinha natural, entrelaçados em um trançado artesanal, que é um verdadeiro espetáculo para os olhos. Até hoje, me embrenho em lembranças ao tentar refazê-la. A palha natural tornou-se um tesouro raro, e os artesãos que dominam essa arte são como estrelas fugazes, difíceis de encontrar. De vez em quando, avisto alguns deles nas ruas, em locais determinados, e paro para admirar a dança de suas mãos, tecendo histórias com fios de plástico que nunca alcançarão a beleza da palha original. É como se cada trançado fosse um fio da minha própria história, entrelaçando memórias de tudo que vi, escutei e vivi. O prazer de me sentar nela era um ritual, onde eu me recostava e me deixava embalar, para frente, para trás, como se o tempo fosse uma brisa suave. Muitas vezes adormecia ali, enquanto mamãe ou papai me retiravam cuidadosamente para não romper o encanto do sono, depositando-me na cama como se eu fosse um delicado sonho. Contavam que papai a trouxe para a mamãe se embalar enquanto me amamentava. E assim se fez a magia. As casas do passado, verdadeiros palácios de memórias, eram vastas, e a cadeira de balanço ocupava um lugar de honra em meu quarto. Quando meus avós nos visitavam, era o refúgio preferido da vovó, que me colocava em seu colo para me embalar, até que os sonhos nos envolvessem. Hoje, embalo sonhos e recordações em um mar de pensamentos alegres, que me fazem rir à toa. O passado, repleto de lembranças, caminha ao meu lado, mesmo em um mundo onde as cadeiras de balanço parecem ter desaparecido. Sigo embalando meus pensamentos, suplicando saúde aos neurônios para que possam me embalar por toda a vida, como a doce melodia de uma canção que nunca termina. Aí a minha cadeira de balanço para vocês. Maravilhoso, amei. Eu amei cada segundo. Essa entrevista foi maravilhosa. Ana, que privilégio, fico muito feliz. Bom, já renovo Feliz sou mais uma eu de vez estar o tendo o convite. privilégio de ser entrevistada por você. Olha, a gente vai continuar se vendo, mas para todo mundo que está nos assistindo, eu vou renovar mais uma vez o convite, Ana, quando você estiver lançando outro livro, pode voltar aqui para divulgar sempre, e com certeza essa entrevista vai ficar aí
para muita gente poder beber dessa fonte, que é inspiração, que é modelo, é exemplo para muitos que Obrigada. amam a leitura, amam a escrita e que com certeza se sentirão motivados para todas as artes, porque ter você também, eu, doutor Kang, cantando e tocando aqui, foi um privilégio que eu não, olha, não Isso vou é esquecer. inédito, você pode divulgar que esse é inédito. Amei demais, eu sou muito grata a vocês, muito grata à Rede Sem Fronteiras, e fico muito, muito feliz. Muito obrigada, minha querida, por Obrigada tudo. eu, boa noite para todos que estão. Quer dizer, a gente não sabe quem vai nos ouvir, se vai ouvir de manhã, de tarde ou de noite, não é? Então a gente já dá bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E vivam a vida com alegria e felicidade. Amém. A gente fica Amém. com essa frase linda. Ana Maria Torinho, para você assistir todas as vezes, agora lançado no programa, e quantas vezes quiser, fica gravado aqui no canal. E não deixem de conferir o artigo escrito também, com o perfil sobre a autora. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Ana, muito obrigada, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.